Olá, pessoal. Boa noite. Dando início aqui pontualmente às 19 horas. Por favor, escrevam aí no chat se tá tudo bem, se estão conseguindo ver e ouvir bem a gente aqui, tá? Dá um feedback pra gente aí. Boa noite. Olá, tô vendo o Alexandre, a Miriam, Rodrigo, Roberto. Legal, pessoal. Boa noite. Fala, Leandro. Legal. Só dá um feedback se estão vendo e ouvindo bem a gente aqui. Ok, legal. Pessoal, eu sou o Janser, diretor da Academia GFI. O Mário é professor do nosso curso Planejamento Patrimonial e Sucessório. E o objetivo aqui hoje é como se fosse uma aula aberta, né? Tem alguns temas que o pessoal pede para a gente se aprofundar, e blindagem patrimonial é um desses temas. Então, ter essa interação também com o professor do curso é bacana. O curso Planejamento Patrimonial e Sucessório é todo gravado, é um curso online. Então, essa é a forma que a gente achou também de criar essa interação. Então, aqui online devem estar alunos do curso que querem perguntar coisas aqui para o Mário, interessados no tema, que também querem aprender um pouco mais. Então, hoje é justamente aberto para a gente ter essa interação. O Mário está aqui para tirar as nossas dúvidas sobre um dos aspectos, né, do planejamento patrimonial e sucessório, que é a blindagem patrimonial. Então, Mário, queria que você se apresentasse rapidinho aí para o pessoal, contasse um pouco da sua história com esse tema. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Com muita satisfação que eu compartilho o conteúdo do meu conhecimento passado, das minhas experiências. Faço isso com muito prazer. Eu acho importante levar adiante esse conhecimento que pode ajudar pessoas comuns como nós, nossos clientes, nossos amigos, familiares. Espero que o conteúdo disponibilizado hoje aqui seja de grande valor para todos. Já vi alguns nomes conhecidos aí no chat, alunos do curso, colegas de trabalho, colegas de mercado, já vi o nome de bastante gente conhecida. Bom, me apresentando rapidamente, eu tenho em torno de 26 anos de experiência no mercado, comecei no mercado financeiro, fui tesoureiro de empresas, fui da área de derivativos de banco de investimento, fui consultor, comecei a dar consultoria para empresas familiares, empresas de médio porte, e notei ao longo do tempo que os donos de patrimônio, muitas vezes empresários ou famílias com um certo patrimônio, essas pessoas têm uma certa dificuldade de fazer movimentos mais arrojados ou movimentos um pouquinho mais diferentes do que os movimentos habituais com o patrimônio delas. Então, é muito comum a pessoa falar, não, esse item no meu patrimônio eu não vendo, esse item do meu patrimônio eu não transfiro, não vou fazer nada com ele, e acaba ficando amarrado, abraçado, e acaba não tendo o desapego, o desprendimento para fazer uma movimentação patrimonial. E foi muito comum na minha carreira, nas famílias que eu atendi, nos clientes que eu atendi, até nas empresas que eu atuei como consultor, eu vi situações como essa e vi a família, vi o empresário, vi o dono do patrimônio passar por situações difíceis, por não ter tomado uma decisão de desprendimento ou de abrir os olhos, abrir a mente para uma possível mudança patrimonial. E eu busquei, ao longo da minha carreira acadêmica, também estudar bastante sobre isso. Eu sou formado em administração de empresas, mas acabei estudando, fazendo pós-graduação e cursos de aperfeiçoamento nessa área, até montar minha própria consultoria e poder ajudar o maior número possível de pessoas e famílias nessa questão patrimonial. É um prazer estar aqui com vocês, espero poder contribuir e ajudar em algumas dúvidas que o pessoal possa ter. Legal, Mário. Você falando, me vem aquela sensação, né, de que a pessoa que não quer planejar ou tem muito apego, depois acaba pagando mais caro por isso, né? Então, acho que é bacana a gente conversar sobre isso. Bom, já vou direto ao assunto, então, mas pessoal que quiser perguntar, mas perguntas pertinentes ao tema que a gente está tratando aqui, tá? Fique à vontade no chat e eu repasso aqui para o Mário. Mário, vamos lá, indo direto ao tema.
por que as pessoas usam esse termo blindagem patrimonial como se fosse possível, né, blindar seu patrimônio de qualquer coisa? O que elas querem dizer? E, por exemplo, né, alguém chega no seu escritório e fala que ela está com problemas com a justiça, pode ir para a justiça, seus bens ficarem presos lá, e por isso ela queria blindar seu patrimônio. Realmente isso existe? Queria que você desse um panorama sobre essa ideia, né, que as pessoas têm de blindagem patrimonial. É um termo de muito sucesso, né? Porque quando você fala de patrimônio, foi algo que você lutou, suou a vida inteira para acumular, ou até herdou, e toma muito cuidado para proteger, e você pega do lado dessa palavra patrimônio e coloca a palavra blindagem, isso dá um conforto na pessoa, que a pessoa tende a acreditar que é possível fazer uma blindagem patrimonial. Isso é meu, eu ganhei, herdei, eu conquistei, e ninguém vai encostar, eu vou blindar. Lê do engano. Um exemplo clássico disso, vou até fazer uma analogia. Imagine que você tenha um carro, mora em São Paulo, ou numa cidade tranquila do Brasil, e fala, vou blindar esse carro aqui, porque é um carro visado, eu tenho medo de ser assaltado no semáforo, levar um tiro. Aí a pessoa vai numa grande blindadora, faz uma blindagem daquele veículo. E ela está andando nas ruas da cidade dela, em São Paulo, no interior, e está muito bem protegida e sente-se muito protegida de um eventual assalto no semáforo. Aí um dia ela sai e vai para o Rio de Janeiro. Faz uma viagem, vai para o Rio de Janeiro e chega no Rio de Janeiro, e aquela blindagem daquele carro que funcionava muito bem em São Paulo, em Jundiaí, em Campinas, no Rio de Janeiro talvez não funcione, porque aqui em São Paulo você de repente pode ser assaltado no farol com um 38 e no Rio de Janeiro você vai ser abordado por uma pessoa carregando um fuzil. Então essa blindagem, muitas vezes, essa proteção que funciona num ambiente, funciona num contexto, funciona numa época da economia, numa época do ano, não vai funcionar daqui a 10 décadas, ou não funcionava tão bem há 10 anos atrás, e hoje ela funciona bem. Então, blindagem patrimonial, eu costumo dizer que é uma utopia, porém, é muito, muito recomendável buscar uma proteção patrimonial que se assemelhe a uma proteção muito forte, que pode ser até ser considerada e chamada de blindagem. No entanto, ela será uma proteção, uma boa proteção patrimonial. E quando você fala de proteção patrimonial, Mário, também você se refere às perdas por oscilações de mercado? Por exemplo, a gente está vivendo um momento de estresse no mercado. Isso protegeria também de perdas monetárias de curto, médio prazo na renda variável ou outros investimentos? Bom, vamos lá, né? Quando a gente fala em patrimônio, nós estamos colocando numa cesta absolutamente tudo, né? Então, quais são os tipos de patrimônio? O que pode ser considerado patrimônio? Aplicações, investimentos, é um dos itens patrimoniais. Imóveis, bens imóveis é um outro tipo. Bens móveis, uma coleção de carros antigos, uma coleção de quadros, joias, é um outro tipo de patrimônio. Cotas de empresa, uma pessoa que tem empresas ou é sócia de algumas empresas, é um patrimônio que ela tem. As aplicações, Jansen, elas são uma parte do patrimônio. E proteger de oscilações de curto e médio prazo não é o foco de você proteger o patrimônio. Se as pessoas soubessem como se proteger de uma situação como essa atual que a gente está vivendo, não teriam tido perdas tão consideráveis, tão robustas em todo o mundo, e por grandes casas de gestora de ativos que também perderam. Ou seja, proteção patrimonial, a gente fala como um todo. E as aplicações financeiras, embora oscilantes, elas fazem parte do patrimônio. Então, as aplicações são uma parte do patrimônio, que é todo aquele conjunto de riqueza que a pessoa acumulou em vida, herdou, ganhou, conquistou, trabalhou para conquistar. Então, o patrimônio é todo esse arcabouço. Então, quando a gente fala em proteção patrimonial, a gente também coloca as aplicações e os investimentos, mas ele é uma parte só do patrimônio. Tá. E quando a gente junta tudo isso, né, quando está falando, então, do patrimônio completo de uma pessoa ou de uma família, para fazer uma proteção ou pensar num planejamento patrimonial, existe um valor mínimo para pensar nisso, para começar a valer a pena pensar em proteção, ou então um valor máximo, assim, é até aqui que dá para
pensar em proteção, não mais que isso? Bom, dá para proteger todo tipo de patrimônio e dá para proteger patrimônios de todos os valores, né? Obviamente que patrimônios mais relevantes, mais distintos, mais diversos, são patrimônios mais difíceis e rebuscados de ser feita uma proteção boa, uma proteção eficaz. Mas imagine que uma família tem ali dois apartamentos, 2 imóveis, 2 carros, um pouquinho de dinheiro no banco, e por algum motivo ela quer proteger. Aí a pergunta que se segue quer proteger contra qual tipo de ameaça? Qual que é o medo teu, dono do patrimônio, e o que você quer proteger? Eu quero proteger esse meu patrimônio de um problema de inventário. Eu quero proteger esse meu patrimônio de um problema de briga entre os meus filhos depois que eu não estiver mais aqui. Então, o que você quer proteger, dependendo daquilo que você tenha, pode ser um imóvel, que na sua falta pode criar um grande problema para os seus herdeiros. Imagine que o seu maior apreço seja a harmonia familiar. E você tenha medo que essa harmonia familiar entre num colapso na hora que fique um item patrimonial de um valor até representativo ou não tão representativo para ser dividido entre 2, 3 ou 4 filhos. Então, o que você quer proteger? De repente você tem um item patrimonial, um imóvel, um pouquinho de dinheiro e dá para você montar uma proteção para isso, desde que você queira proteger de uma desavença familiar, de um custo de inventário, de impostos, de honorários advocatícios. Então, depende daquilo que você quer proteger, mas não tem, obviamente não tem um valor máximo, o céu é o limite, e não tem um valor mínimo também, porque seja qual for o valor que você possui, sua família, seu cliente possui, foi tudo aquilo que ele conseguiu juntar em vida e merece sim ser bem protegido. Boa. Trazendo uma dúvida da Daniela, ela pergunta aqui: cotas de sociedade em uma empresa. Faz sentido incluir essa participação no pacote a ser protegido, junto com o patrimônio da pessoa física ou familiar? Daniela, obrigado pela sua presença, aprendi demais com você e adorei a sua pergunta. Sim, faz todo sentido proteger cotas de empresa e, inclusive, esse é um dos itens patrimoniais que causa a maior briga numa família. E a forma de proteger cotas patrimoniais é a forma mais diversa, ampla e, digamos assim, rica e fértil de ser estudada. Porque você pode proteger as cotas dos herdeiros, você pode proteger as cotas do fisco, você pode proteger as cotas em prol da empresa, que é a grande provedora de recursos para a família. Então, as cotas de uma sociedade, as cotas de uma empresa, elas devem sempre ser muito bem analisadas e serem incluídas no rol de itens patrimoniais a serem protegidos, com toda certeza. Esse é o suprassumo do planejamento patrimonial, pensando em sucessão e proteção. As cotas de empresa devem sim entrar nesse rol de proteção e muitas vezes deve-se criar uma empresa para que seja colocado os bens embaixo dessa empresa e aí protege-se as cotas da empresa, porque os bens aqui embaixo já estarão protegidos na hora que eu protejo as cotas e esses bens fazem parte daquela empresa. E aí ela até complementa numa coisa que acho que vem à cabeça, né, que é questões trabalhistas. E aí como é que ficam essas cotas, ficam realmente protegidas junto com o patrimônio? O que acontece com a empresa, né, se acontece esse problema trabalhista? Muito bem, na hora que a gente tem uma empresa, a gente precisa diferenciar 2 tipos de empresa. Uma empresa operacional, por exemplo, uma fábrica que tem uma atividade produtiva, que tem toda uma atividade acontecendo, é um organismo vivo, ativo e que funciona o tempo todo, ela tem um ambiente de risco. Esse ambiente de risco, ele é causado por situações fiscais, tributárias, financeiras, bancárias, situações com funcionários, situações com outros fornecedores, parceiros de mercado, situação mercadológica. Então, é um ambiente hostil, é um ambiente perigoso, e essa empresa, com as suas cotas, está inserida nesse ambiente e pode sofrer algum impacto negativo dessas situações.
Então, vamos separar esse tipo de empresa que tem essas cotas de uma outra empresa que é uma empresa constituída, que a gente chama de holding, para abrigar patrimônio. E abrigar que tipo de patrimônio? Um patrimônio mais estanque e que pode ser, inclusive, parte desse patrimônio, cotas daquela outra empresa que tem uma atividade operacional. No entanto, não é recomendável misturar nesta empresa holding as que tem um patrimônio saudável, provedor de riqueza e que não tem a possibilidade de passivos. Não é recomendável misturar com as cotas da outra empresa que tem uma atividade produtiva, industrial, acontecendo aqui embaixo. Então, é muito comum nas figuras societárias você identificar que aquela família, aquele grupo de pessoas que possuem patrimônio, separar as cotas da empresa que tem uma atividade operacional das cotas da empresa que tem por finalidade uma holding para abrigar patrimônio. Agora, as cotas da empresa operacional, elas estão sujeitas às intempéries, aos riscos daquela atividade produtiva. Então, como é que você protege essas cotas? Tendo uma boa gestão, tendo uma boa administração, mas aquele ambiente é um ambiente de risco por si. Não tem como a gente proteger um ambiente de risco do risco em que ele está inserido e vive daquele ambiente para prover recursos. Muito bem. Tem uma pergunta do Leonardo, que eu não sei se entra realmente no tema, talvez Mário pode falar, ou se é um tema mais ligado a investimentos. Ele está perguntando se no mercado financeiro existe alguns produtos que servem de hedge. Quais produtos ou práticas poderão ser construídas na prática? E aí eu não sei se ele quer dizer, por exemplo, você tem uma carteira de ações e você faz um hedge comprando opções do índice, né? Sei lá, comprando opções de put, né? Do índice Bovespa, mas aí já entra em outra seara. Não sei se, Mário, você... Tem razão, entra numa outra seara, é um tema extremamente rico. Eu me envolvi com hedge de dólar, euro, cobre, alumínio, hedge de algodão, de commodities, mas isso é uma proteção de uma parte da operação. Tá certo que aquela operação vai gerar patrimônio, está dentro de uma empresa que faz parte do patrimônio de uma família, de um grupo de pessoas que detém aquele patrimônio. Mas esse hedge, essa proteção, é uma proteção financeira contra oscilações de preço no mercado. Não é bem a proteção do patrimônio. Vai sim influenciar e ajudar positivamente a proteger a fonte de riqueza daquele patrimônio, mas é um pedacinho só. Legal. O Leandro perguntou aqui se quando a pessoa tem uma holding, se as cotas dessa holding entram nas regras de partilha de inventário, ou os donos da cota podem deixá-las de forma integral em testamento para uma pessoa qualquer. Também acho que pode responder rapidamente, não sei se isso entra efetivamente no tema de proteção patrimonial, mas, Márcio, se você puder dar uma esclarecida só rapidinho nisso daqui. Então, respondendo a primeira parte da pergunta do Leandro, as cotas dessa holding, elas entram sim na partilha de inventário. O que não entra na partilha de um inventário? Aquilo que a pessoa não tinha. Tudo que ela tinha, todos os rolos, todos os itens do rol patrimonial dela entram na partilha de inventário, sim. E a segunda parte da pergunta, Janser, você pode deixar de forma integral em testamento, para uma pessoa qualquer. Sim, pode deixar em testamento, porém, o testamento é uma das ferramentas de proteção patrimonial em que o detentor do patrimônio, ele pode, como desejo de última vontade, deixar em testamento 50%, até 50%, limite máximo de até 50% daquilo que ele tem, que é só dele, só dela, daquela pessoa. E aquilo que ele tem, que ela tem, que é só daquela pessoa, de forma individualizada, é definido em função do regime de casamento. Então é muito importante a gente também entender o regime de casamento e saber, com o regime de casamento, separar o que é de um, o que é de outro. E isso vai interferir na composição do patrimônio de um cônjuge e de outro cônjuge, e poder pensar em testamento. Boa. Eu acho que o próximo tema, que tem a ver com o que o Leandro trouxe,
Estou vendo outras dúvidas aqui no chat também, ligadas à holding patrimonial. Talvez a gente possa até pensar num outro webinar sobre isso, mas de qualquer forma, no curso já tem bastante coisa lá também. Mas queria que a gente se concentrasse hoje no tema que a gente quis trazer de proteção. Mário, faz sentido falarmos em níveis maiores ou menores de proteção? Tem algum tipo de proteção que é mais segura ou mais eficaz do que as outras? Sim, e isso vai depender, a resposta de qual é o tipo vai depender de uma pergunta preliminar. O que é que você quer proteger? Contra qual tipo de ameaça você quer proteger? Eu quero proteger a minha família da harmonia familiar, que eu sempre tive isso como um ponto primordial dentro da minha estrutura familiar. Então se você quer uma harmonia familiar após a sua partida, um instrumento pode funcionar melhor do que outro. E quais são esses instrumentos, né? Quais são essas ferramentas? Você pode ter, o seguro de vida é uma ferramenta não tão eficaz, por sinal muito pouco eficaz do ponto de vista de planejamento patrimonial sucessório, mas o seguro de vida é uma ferramenta, previdência privada é uma outra ferramenta, empresas holding são uma outra ferramenta, fazer testamento é uma outra ferramenta, fazer doação em vida é uma outra ferramenta. Então, dependendo daquilo que se pretende proteger e de quais ameaças se quer resguardar, existem mecanismos mais eficazes ou menos eficazes. Eu gosto muito do instrumento da doação, porque a doação ela te permite uma série de variações. Por exemplo, você pode fazer uma doação com cláusula de incomunicabilidade com o cônjuge. Então, um pai, uma mãe pode doar a um filho ou uma filha algum patrimônio com cláusula de incomunicabilidade com um genro, com nora. Você pode colocar na doação, junto com a cláusula de incomunicabilidade, uma cláusula de, por exemplo, reversão. Eu não quero que, se eu doar alguma coisa para um sucessor meu, para um filho meu, na falta dele, se numa tragédia ele se vai antes de mim, eu quero que volte para mim. Eu não quero que vá para os herdeiros dele. Você pode colocar uma cláusula, fazer uma doação com cláusula de usufruto, uma doação com cláusula de inalienabilidade, incomunicabilidade. Você tem diversos artifícios para usar no instrumento da doação. Você pode fazer uma doação condicional, uma doação a termo, enfim, é um instrumento bacana, mas respondendo à pergunta, você tem alguns instrumentos mais eficazes do que outro em função daquilo que você quer. Pode ser que para aquele patrimônio que você tem, para aquele desejo que você tem, aquele instrumento funcione muito bem. Mas para o mesmo tipo de patrimônio que eu tenho e para a finalidade que eu quero de proteção, esse mesmo instrumento não seja mais adequado. Por isso que é importante conhecer todos esses instrumentos, todas essas ferramentas. Legal. Mário, deixa eu aparecer aqui na tela, né? Melhor. Eu vou pôr uma dúvida, Alexandro, e aí ele falou, falou da holding, né, uma opção de planejamento sucessório, você já falou que sim, é uma das alternativas, vantagens e desvantagens, mas aí ele complementou, como eu falei, essa questão do tema de hoje, né, de trazer para essa questão, né, da holding como uma estratégia de proteção do patrimônio na hora de uma dissolução, por exemplo, né? O que você acha? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta do Alexandro. Ele está comparando fundação com holding. Será que é isso? Porque a fundação é uma entidade jurídica diferente da holding. A holding, ela tem o propósito básico do, como diz... Eu acho que ele está querendo comparar as duas coisas, fundação e holding, como estratégia de proteção. A fundação não é uma entidade muito disseminada no Brasil, não se tem muito. Ela é muito utilizada para detentores de grandes fortunas, itens patrimoniais muito elevados, mas ela pode, em alguns aspectos, se assemelhar à estrutura de uma holding, onde você coloca patrimônio dentro dela. Então, o que você pode fazer nas duas instituições é deixar para os seus sucessores as participações naquela fundação ou naquela holding, fazendo a transferência das cotas via doação, via testamento, via
venda, você pode vender por um valor abaixo do valor de mercado as cotas que você possui da sua holding, da sua empresa. Enfim, existem alguns artifícios para serem explorados. Não sei se aqui seria exatamente o fórum para a gente tratar em detalhes de uma holding, mas, de fato, acho que a ideia para a gente fazer um bate-papo sobre holding está se demonstrando aqui muito adequada e pertinente, porque é um tema que muitas pessoas gostam de explorar, têm intenção em fazer, em criar uma holding, só que muitas vezes pode ser uma bala de canhão para matar uma barata. Então, a holding não necessariamente é a alternativa mais adequada. É difícil você falar de uma estrutura mais rebuscada, como uma fundação, um trust, um patrimônio offshore, uma holding, uma família que tem patrimônio, mas não tem tanto patrimônio e não tem conhecimento e não vai, a essa altura do campeonato, querer explorar e se aprofundar em conhecimentos tributários para fazer uma holding. Então, talvez testamento, doação em vida, fazer venda dos ativos que tem, transformar em dinheiro, colocar numa previdência privada, isso talvez vá resolver os anseios daquele cliente, daquela família, da sua família, de uma forma muito mais eficaz e muito mais simples. Mas a holding é uma estratégia bastante inteligente, bastante rebuscada, e que quando tem bastante imóveis envolvidos, tem algumas estratégias para se pagar menos imposto, inclusive se são imóveis de renda de locação. É muito interessante usar a estrutura de holding, sim. Legal. Vou trazer uma observação interessante aqui do Aquiles, né? Que hoje muitos empresários estão quebrando por toda a situação que a gente está vivendo e não fizeram o planejamento. E agora estão se vendo nessa situação. Dá para fazer alguma coisa ainda para proteger esse patrimônio? Ou agora pensa na próxima empresa? Como é que fica nessa situação para quem não planejou, não fez o seu planejamento patrimonial e se está se vendo agora nessa situação de quebra da sua empresa? Aquiles, você não podia ter sido mais preciso na sua pergunta e não poderia ter mandado uma pergunta tão pertinente para o momento atual. Bom, eu leio bastante, vejo bastante conteúdo e eu acompanho um super professor da Fundação Getúlio Vargas que analisa há anos todas as empresas listadas na Bolsa de Valores. E o estudo dele é conclusivo no seguinte sentido: todas as empresas listadas em bolsa, nós estamos falando de 400 empresas, no país inteiro, 400 empresas. Ali é o creme de la creme, são as maiores, as melhores de todos os segmentos. Essas maiores e melhores de todos os segmentos, essas 400 empresas, elas teriam caixa para sobreviver por em torno de 42 dias sem receita nenhuma. Tá certo que essas grandes, elas têm receita. Magazine Luiza vende online, papel e celulose está subindo adoidado, existem empresas de logística, Rumo, por exemplo, Rumo Logística, tem muita empresa ganhando dinheiro e se dando bem com fluxo de caixa superavitário, mas sem receita nenhuma, o que é uma grande falácia, porque essas empresas têm alguma receita nessa crise, sim, mas sem receita nenhuma, elas sobreviveriam 42 dias. 400 empresas. Quantas empresas pequenas, médias e grandes, não listadas em bolsa, que estão no Brasil funcionando ou quebrando nesse exato momento, com as pessoas nos seus escritórios, falando com escritórios de advocacia, entrando em recuperação judicial, decidindo a melhor forma de preservar o caixa, e de repente verificam que elas não têm caixa. É uma infinidade, são centenas de milhares, para não dizer dezenas de milhões de empresas, Aquiles, que estão nessa situação. Então, fazer o colchão de segurança é uma condição sine qua non. A empresa tem que gerar riqueza sempre. No começo pode se alavancar, pode se financiar, mas gerar riqueza absolutamente, incondicionalmente, sempre. Porque pressupõe-se que ela vai gerar riqueza para acumular patrimônio para os seus detentores, para os seus sócios, para os seus donos. Então, tem uma grande quantidade, uma esmagadora maioria, para cima de 95%, que não tem colchão de segurança. Como vai sobreviver? Não sei, mas que vai sobreviver, vai. Muitas vão ficar pelo caminho. E quem vai ocupar esse espaço? As maiores empresas. Então, é ótimo que tenha essa crise para uma grande empresa, porque o pequenininho, o médio, o micro, vai sumir e a grande vai absorver. Mas aí, Mário, fala uma coisa, para o sócio dessa empresa que está quebrando, existe alguma coisa que ele pode fazer para se proteger agora dessa quebra, proteger o patrimônio dele?
Imagine que esse sócio, por algum motivo, ele tinha uma empresa operacional e uma empresa patrimonial do lado. E ele colocou a parte boa do patrimônio dele, imóveis, veículos, gado, outros bens, na holding patrimonial e separou claramente o que é a holding patrimonial da empresa operacional. E não misturou essas cotas, não poluiu de uma empresa para dentro da outra. Se ele é dono dessa empresa boa e ele também é dono dessa empresa ruim, se ele tiver participação societária na empresa boa, ele vai contaminar o capital da empresa boa. Então, ele não protegeu. Então, o que ele deveria ter feito? Ficado com a empresa que teria um problema, que teria um risco, e passado as cotas da empresa patrimonial da holding para os seus sucessores, para o cônjuge, com cláusulas doação, ou tivesse feito uma venda lá no passado, ou tivesse doado as cotas, e saído dela, para não misturar, para não contaminar, porque a partir do momento que a empresa dele vai para o beleléu, as cotas dele serão penhoradas, serão buscadas pelos seus credores e até chegar no patrimônio pessoal dele. E o que ele tem? Ele tem cotas de uma outra empresa boa, saudável, que abriga patrimônio. Então, esse empresário, ele não fez a proteção, ele não fez uma boa proteção. E num momento como esse, aquele empresário que fez, ele até se considera blindado, mas está protegido, não está blindado, mas a chance de perder aquele patrimônio, um patrimônio bom, em função da crise acontecendo na empresa ruim, é mínima, porque se ele não detém mais as cotas daquela empresa boa, ninguém vai pegar aquele patrimônio fica para os cotistas, que podem ser cônjuge, filhos e assim por diante. Perfeito. Flávio perguntou o que você diz do fundo exclusivo como ferramenta de proteção patrimonial. Muito bem, o fundo exclusivo ele é uma ferramenta de proteção patrimonial na medida em que os cotistas do fundo sejam pessoas que se têm por objetivo passar o patrimônio para eles, né? Ou, por algum motivo, os cotistas do fundo ainda estão com o patriarca, com a matriarca da família, mas em algum momento pensa-se em passar essas cotas para eles e que isso seja feito, realmente seja passado. Nesse momento da passagem, quem foi o doador, ele deixa de ter aquelas cotas do fundo exclusivo, ele não é mais possuidor do fundo exclusivo. É uma ferramenta, sim, é uma ferramenta utilizada para valores substanciais, porque existem custos de CVM, custos de registros, custos de auditoria, enfim, manter uma estrutura de fundo exclusivo é uma manutenção cara, mas é uma estratégia boa, é uma estratégia que funciona, sim, mas tem que ter em mente essa continuidade, esse momento atual, quem são meus sucessores, para quem eu vou passar as cotas do fundo exclusivo, ou para quem eu vou passar esses itens do meu patrimônio, sejam cotas do fundo exclusivo ou qualquer outra coisa, para quem eu vou passar, eu vou passar para minha filha, qual que é a relação da minha filha com o meu genro? Ela está no primeiro casamento, no segundo casamento, o que faz o meu genro? Eu vou passar para o meu filho, como é a minha nora? Minha nora se dá bem com todo mundo na família? Tem briga na família? Não tem? Tudo isso tem que ser pensado, porque é comum você fazer um movimento como esse, dependendo de como você estrutura o movimento de doar as cotas do fundo exclusivo, ou as cotas de uma holding, ou qualquer item patrimonial, você pode se tornar sócio do teu genro, sócio da tua nora, enfim, pode voltar isso para você. Tem que analisar muito bem não seria uma constelação familiar, mas a estrutura familiar e entender pelas leis, pelo direito, quais são os sucessores legítimos, os primeiros sucessores, os segundos sucessores, para onde vai o patrimônio, aonde vai parar esse patrimônio? Quem será o meu sócio? Quem será o sócio do meu filho? É interessante dessa pessoa na sociedade, não é? Quando você fala de um imóvel, já pode dar problema, um carro, um pouquinho de dinheiro já pode dar problema, imagina cotas de empresa e cotas de fundo. Perfeito. Mário, e aí a gente está falando de tantos riscos, né, que as pessoas correm. Como é que elas poderiam identificar todas as ameaças que o patrimônio delas está correndo? E a gente tem vários planejadores financeiros aqui, né, participando desse webinar também.
como que eles podem ajudar os clientes deles a identificar ameaças para o patrimônio deles? Primeiramente, deve-se conversar muito abertamente com o cliente, ou se não for um planejador, quiser falar com a família ou com algum conhecido, tem que ter uma conversa extremamente aberta, cristalina, transparente, para entender o que é que você tem, quais são os itens que compõem o seu patrimônio, como é que você juntou esse patrimônio, como é a relação familiar com o patrimônio, como é a relação familiar por causa do patrimônio. Vocês se dão bem por causa do patrimônio ou vocês sempre se deram bem? O que você gostaria de fazer com esses itens? Então, tem que conhecer a história do dono do patrimônio, a história da família, quantos anos têm os sucessores, se casaram, se não casaram, em que regime de casamento eles se casaram, se todos se dão bem, se não se dão bem. Tem alguns que gostam da parte rural, vão gostar de herdar uma fazenda, tem outros que não podem sentir o cheiro de mato, não vão querer ir para o meio do mato. Então, tem situações, tem nuances muito delicadas que, como um planejador financeiro, um planejador patrimonial, ou pessoas comuns que estão nos assistindo aqui agora, devem entender como que é a relação familiar, quais são as pessoas que constituem aquele núcleo familiar, qual é o rol de patrimônios que aquele núcleo familiar detém, qual é o regime de casamento do patriarca, da matriarca, da família, qual é o regime de casamento dos filhos, e entender que a forma de quantificar esse aspecto qualitativo é muito importante. Como é que você vai quantificar os itens patrimoniais? Primeiro que você tem que separar os itens patrimoniais. Que tipo de item patrimonial tem? Imóvel. Imóvel tem um tratamento tributário, tem um tratamento fiscal, tem um tratamento de gestão. Imagine uma carteira de imóveis com 50 imóveis. Imagine uma empresa onde você tenha cotas de uma agropecuária. É diferente você ter cotas de uma agropecuária do que ter uma fazenda com 10 mil cabeças de gado. É diferente. Uma coleção de carros antigos, barco, dinheiro, liquidez. Então, quais são os tipos patrimoniais que compõem o rol de itens patrimoniais daquela família? E quais são os valores? Quais são os valores que compõem aqueles itens? Por exemplo, o valor que está no imposto de renda do dono é um valor. O valor de mercado daquele item é um segundo valor. E qual que é o valor venal de referência para a transferência para os sucessores? Que é ali que vai ser calculado o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão por Causa Mortes ou Doação. Então, eu preciso entender quais são esses três valores, e na hora que eu entendo os itens patrimoniais e classifico os tipos e os valores, eu entendo se é mais inteligente eu doar ou eu vender. Imagine que você doa um imóvel, ITCMD. Imagine que você venda um imóvel, ITBI, é outro imposto, outra alíquota. E imagine que você venda o imóvel para pegar o dinheiro e colocar numa previdência privada que não vai para inventário, não tem problema de imposto, em 30 dias os beneficiários vão receber. Então, você tem que entender quais são os itens, quais os valores dos itens e, principalmente, o histórico dessa família. Como é que esses itens foram parar na mão deles? Foi trabalho duro, foi trabalho em família, junto com todos, na empresa familiar, todos trabalharam, alguns não trabalharam, um ficava surfando na Austrália, o outro foi ser artista em Miami, o outro arquiteto não queria saber de uma fábrica, o outro estava lá dedicado na fábrica, dia e noite, enfurnado, com a mão suja de graxa, falando com o banco, com o escritório de advocacia. Como é que é esse relacionamento? Daí em diante é que se começa a montagem do planejamento patrimonial para se proteger o patrimônio. Sem esse começo, não dá para ir direto para o meio ou para o final. Tem que começar pelo começo. Legal. E você fala muito sobre ferramentas, e eu vou puxar uma pergunta que o Leonardo fez aqui. O que você daria de exemplos, né, dessas ferramentas utilizadas na proteção patrimonial? Tem algum tipo de ferramenta mais eficaz do que a outra? Ó, aqui, o Leonardo, né, elaborou melhor aquela pergunta.
quais produtos ou alternativas existentes, né? Quais são as ferramentas, então, existentes nesse para proteção patrimonial? Bom, vamos lá, Leonardo. Quando você fala de hedge, pensando em proteção patrimonial, e aí aliado com a pergunta do Janser, quais as ferramentas? Aí nós estamos falando de hedge patrimonial. Como é que eu vou proteger o meu patrimônio? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo típico aqui que acontece muito no empresariado brasileiro, em famílias que têm patrimônio e decidem montar uma holding. Você pode montar uma holding, colocar todo o patrimônio da família debaixo dessa holding e fazer doação das cotas da holding, doação com cláusula de usufruto vitalício. Então, você doa aos seus filhos as cotas da empresa que tem o patrimônio que era todo teu, que você integralizou nas cotas da holding, você faz uma doação com cláusula de usufruto vitalício. Então, você doou, não é mais teu, já está em nome dos teus sucessores, só que você tem cláusula de usufruto e você, como doou cotas de uma empresa, você coloca no estatuto, no contrato social da empresa, que você vai administrar. Então você pode vender patrimônio, comprar patrimônio, gerir o patrimônio. As cotas daquela empresa patrimonial não são tuas, você doou aos seus filhos, mas você tem a gestão do negócio. Então fica na sua mão, então você protege, você gerencia, você administra, você dá as cartas, você toma as decisões em prol dos filhos, que muitas vezes, numa situação como essa, podem ser filhos adolescentes, pequenos, ou que não gostam de administrar um negócio, ou não têm aptidão para administrar um negócio. E se forem administrar, podem botar tudo a perder. Então você já doa as cotas para eles, mas você administra. Isso seria uma espécie de um hedge, de uma proteção. Não sei se hedge seria o termo mais adequado, até acredito que não seja, tá? Uma situação como essa, mas isso é uma proteção para o patrimônio que aquele pai, aquela mãe constituiu em vida e está passando já para os herdeiros, mas está administrando e está ali conduzindo em rédea curta, apesar de não serem mais os detentores das cotas. Esse é um dos exemplos, é uma ferramenta, tem outras, né? Quer citar as outras antes de eu ir para a pergunta? Mas pegando, antes de você citar as outras, porque pegando o gancho, o Leandro colocou aqui, se é possível blindar o patrimônio contra o mau uso de um filho problemático, que foi esse exemplo que você acabou de dar aí. Leandro, é possível sim, é possível você proteger o filho problemático contra ele mesmo. Imagine que uma família tenha um filho dependente químico. É possível você proteger aquele filho dependente químico no momento em que você dá a ele a titularidade de um patrimônio, mas não dá a ele a gestão. Você dá um cheque em branco para um filho problemático, você está dando a ele carta branca para ele fazer o mau uso que ele quiser. Ele pode ser um perdulário, gastar com qualquer coisa, um dependente químico, ele vai usar aquele dinheiro para consumir. Então, você dar o patrimônio ao filho, mas você poder administrar aquilo que você deu, é uma alternativa, é uma ferramenta que o instrumento da doação permite isso. Agora, o que não é possível, depois da pessoa falecida, achar que vai continuar dando as cartas e mandando e tomando decisão pelo filho problemático. Em algum momento, esse filho problemático, ele vai ter que assumir a propriedade daquele patrimônio, mas ainda assim existem outros artifícios, outras ferramentas que podem proteger esse filho após a partida do pai e da mãe. Então, imagine que seja colocado para esse filho uma estrutura muito sofisticada, que no Brasil não é reconhecida, chamada de trust. Então, esse trust é uma estrutura, né, que não cabe aqui abordar, que ela é extremamente complexa, e o direito brasileiro, inclusive, não reconhece o trust, tá? Mas é possível montar fora do Brasil, e esse trust vai verter recursos em doses homeopáticas para esse filho problemático. Então, é como se desse a esse filho problemático uma mesada, ao invés de dar todo o patrimônio de uma só vez, porque ele poderia gastar e poderia até não sobreviver por muito tempo. Não sei se eu respondi a pergunta do Leandro, mas de uma forma mais sucinta, para a gente não ficar aqui falando tanto sobre trust e como proteger os filhos problemáticos. Essa seria a resposta que eu daria, mas é possível proteger sim, e é muito comum famílias terem
um dos filhos com problemas de dependência química ou que não tem a menor condição de administrar o dinheiro, sim. Legal. Você ia citar outras ferramentas, Mário? Não sei se cabe agora ou já acabou citando. Bom, a gente pode falar, se for elencar aqui as ferramentas, a gente tem seguro de vida, que ele ajuda para que os detentores do patrimônio que a seguradora vai pagar após a morte do segurado, pode ajudar no desembaraço de um inventário para poder ter dinheiro para desembaraçar os bens e fazer o inventário da pessoa falecida. Então, o seguro de vida ajuda, mas ele não é uma ferramenta tão boa, tão eficaz assim. Previdência privada é uma ótima ferramenta, porque a previdência privada dará liquidez aos sucessores no momento da morte, em questão de 30 dias, os sucessores têm direito a acessar esses recursos da previdência privada. E olha que interessante, eu não contratei um seguro que vai dar 1 milhão, 2 milhões de reais para as pessoas em vida, para poderem usar esse recurso para desembaraçar o inventário. Na hora que eu pego todo o patrimônio de dinheiro, de liquidez e coloco uma boa parte em previdência privada, o patrimônio será todo liberado. Não contratou-se um seguro de vida e o patrimônio é liberado. E uma pessoa de 60 anos de idade não vai conseguir fazer um seguro de vida por uma condição financeira favorável. Então, a previdência privada, ela simplesmente transfere dinheiro de CDB, fundos, ações, ou vende imóveis e transfere para uma previdência privada e coloca ali quem são os seus beneficiários. Então, falando de seguro de vida, falando de previdência privada, já falamos bastante de doação, falamos de holding também, que é colocar o patrimônio debaixo de uma estrutura de uma pessoa jurídica e as cotas dessa pessoa jurídica que serão objeto do inventário e a atividade embaixo dessa empresa vai continuar funcionando normalmente. Falamos um pouquinho de trust, que é uma alternativa. Falamos de testamento também. E são essas as ferramentas, além, obviamente, da possibilidade que a pessoa tem de vender os itens patrimoniais que tem, transformar em liquidez e colocar em previdência privada e deixar todo mundo com liquidez na mão, se é que essas pessoas não gostariam ou não saberiam ou não poderiam administrar fazenda, imóveis, coleção de carro antigo e etc, etc, etc. Legal. Essas seriam algumas das ferramentas. Tá. A Simone, né, planejadora financeira, tá querendo saber como isolar o risco como PJ do patrimônio pessoa física, né? Essa constante briga, né, entre a nossa pessoa jurídica contra a pessoa física. Dá para separar, isolar esse risco? Bom, aí a gente vai falar de patrimônios pequenos, patrimônios maiores e PJs pequenas maiores, né? Uma PJ simples, um microempresário, um consultor como eu, que emite nota ali, não tem risco, porque embaixo da minha PJ não tem uma atividade com riscos. Embaixo da minha PJ não tem passivos. A minha PJ, assim como a PJ de um planejador financeiro, de um consultor que não tem funcionários, não tem passivos, não tem uma atividade funcionando ali com funcionários, fornecedores, problemas de impostos, operações bancárias, financiamentos, leasings, não tem. Né? Agora, uma PJ que tem uma atividade, imagine uma fábrica, uma indústria que tem uma atividade, e aí a pessoa quer, e ela na pessoa física tem patrimônio, ela não quer que os problemas da PJ recaiam sobre ela, em última instância, dependendo de como seja o problema crítico de solvência, de insolvência dessa PJ, de destituição da personalidade da pessoa jurídica, vai até os bens da pessoa física. Então, se ela tem patrimônio em nome dela, em algum momento, os credores poderão acessar, na hora que esgotar os ativos da PJ, eles poderão ainda buscar ativos em nome do dono daquela PJ. Então, ele tem que separar, ele tem que colocar numa outra estrutura, que não pode estar em nome dele, que não pode estar em seu nome, Simone, porque aí vai contaminar. Então não adianta você ter uma holding linda e maravilhosa, com todos os seus patrimônios que não estão em seu nome, todos os seus itens patrimoniais que não estão em seu nome, estão em nome da holding, e aí você é cotista da holding. Em última instância, vão penhorar as cotas da sua holding. Então você tem que sair fora dela se você não quiser contaminá-la. Ou tomar conta muito bem tomada da sua empresa, da sua PJ, para que não gere nenhum passivo que venha a pegar todos os ativos da empresa e recair
no seu patrimônio pessoal, e na hora que vou chegar no seu patrimônio pessoal, o que a Simone tem? Ela não tem mais nada, ela só tem cotas de uma outra empresa. Aí quando vai olhar as cotas da outra empresa, está cheia de patrimônio. Aí lascou-se. Uhum. Falando de um dos instrumentos que a gente chegou a citar, Mário, a Eliane pergunta qual a situação que a doação pode ser conveniente. Você pode citar alguns exemplos? Eliane, muito obrigado pela sua pergunta, muito obrigado por você estar aqui. Eu aprendi demais contigo também, você é uma excelente professora e fizemos alguns trabalhos juntos também. Obrigado pela sua pergunta. Como é que a doação seria inconveniente? Vamos lá. A maior inconveniência de uma doação é que ela é irreversível. Na hora que você doou um imóvel, na hora que você doou as cotas da sua empresa, está doado. A única possibilidade disso voltar para você é se você doar com cláusula de reversão e o donatário falecer antes de você. Reverte os bens para o doador. Então, o único inconveniente que eu vejo no Instituto da Doação é que depois que você doou, está doado. Então, quando for doar, doa direitinho, planejadinho, bem estudado, bem estruturado. Tem que ter certeza, e depois que saiu da tua mão, já era. É aquele empresário que pega as cotas da empresa e doa para os filhos. E esquece de colocar alguma cláusula. E aí ele pode perder o controle e os filhos falam, bom, você doou, é meu, agora eu faço o que eu quero. Não, pera lá. Então, quando for doar, doa direito, seja muito bem orientado por um bom planejador, por um bom advogado, e aqui queria até fazer jus aqui a participação dos advogados, que são parceiros fundamentais para o planejador patrimonial e sucessório. Quer proteger bem o patrimônio? Faz um excelente planejamento para a proteção desses itens patrimoniais, mas não se esqueça que o advogado vai colocar isso de pé. Então, não se aventure a fazer um instrumento de doação, a fazer um instrumento, um testamento, a fazer um contrato social de uma holding, sem a participação de um advogado. Eu já me aventurei a fazer isso, mas eu fiz o rascunho e passei para o advogado para ele fazer todas as críticas e colocar todos os pontos e vírgulas que ele achasse pertinente. Então, o advogado é fundamental, mas ele, respondendo a sua pergunta, o inconveniente da doação é que ela é irreversível. Mário, essa era uma pergunta que eu queria fazer, porque eu acho importantíssima, né? Até que ponto o planejador financeiro, tendo conhecimentos, né, aprofundados em planejamento patrimonial e sucessório, ele substitui o trabalho do advogado ou não? O advogado, ele tem que estar sempre presente também ali para estruturar realmente a coisa. O planejador patrimonial, o planejador financeiro, jamais vai substituir o advogado. No entanto, o planejador, ele vai entregar um trabalho já muito mais avançado, muito mais adiantado e bem estruturado para o advogado instrumentalizar o que for necessário. Então, esse trabalho, eu não diria que ele é um trabalho em conjunto no primeiro momento, porque o advogado, ele conhece muito bem dos institutos legais, de todas as terminologias, mas fazer esse trabalho de campo, de entender a estrutura familiar, a estrutura patrimonial, separar os itens por tipo de patrimônio, os valores do patrimônio, para poder desenhar, arquitetar o planejamento, você vai levar para o advogado um trabalho comido e mastigado, para ele simplesmente fazer a digestão e preencher a documentação necessária e colher as assinaturas. Então, o advogado ele será necessário em algum momento, sem sombra de dúvida, e pode até ser que o advogado não entre em cena na hora que você apresenta um plano para um cliente, apresenta todo o planejamento para ele, ele entende e ele opta por uma estratégia que até agora eu não falei qual é. Ele opta, o seu cliente, a sua família, opta pela estratégia de simplesmente manter tudo como está. Porque pode ser que para esse cliente, na cabeça dele,
tocar nesse tipo de assunto com o cônjuge, com os filhos, vai ser de um desgaste emocional tamanho que ele prefere não fazer. Ele prefere conhecer e ele toma a decisão de não fazer nenhuma mudança. Então, no meu curso eu até falo, tem uma estratégia chamada manter. Ele mantém o patrimônio do jeito que está, prefere não fazer nada e fica todo mundo feliz na unidade familiar. Legal. Bom, pessoal, estamos chegando nos últimos 5 minutos e tem muita pergunta, Mário. Puxa, pessoal bem participativo mesmo. Só que muitas delas relacionado, por exemplo, a holding. Murilo fez mais uma de holding que eu vou pular. Me comprometo a gente pensar num próximo webinar sobre isso. Cláudia também sobre holding. João também sobre holding. O Paulo falou de uma reserva de emergência para PJ também. Acho que não é bem o tema. O Nelson fez uma bacana aqui. Só um parênteses. Reserva de emergência para PJ não é o nosso tema, mas reserva de emergência sempre, para PJ, para pessoa física, sempre. Haja visto o cenário atual. É isso aí. O Nelson fez uma legal aqui. Como abordar com o cliente a necessidade de blindagem de patrimônio dentro de relações conjugais, marido e mulher, pensando na manutenção dos bens dentro da família, mesmo que haja separação? Nelson, a forma mais eficaz de você pegar esse cliente, essa pessoa, assim, bem por dedo na ferida dela, faça o cálculo do custo do inventário para aqueles itens patrimoniais que a pessoa tem. Então, esse é um trabalho que eu costumo fazer bastante. Então, no diagnóstico, eu monto eu tenho uma estrutura para montar isso, obviamente, mas eu apresento para o meu cliente o seguinte: a sua sucessão, hoje, da sua esposa, de acordo com os itens patrimoniais que você me passou, com o regime de casamento de vocês, o custo de inventário seria este. A mordida que se dá no patrimônio que vai ficar para os filhos é tamanha que isso vai motivar o sujeito, vai motivar a mulher a pensar numa proteção patrimonial. E para reduzir impostos, honorários advocatícios e custas cartorárias, pode-se dizer, sim, que o planejamento patrimonial sucessório, ele é, de certa forma, uma blindagem, que ele vai proteger uma fatia que ia para o Estado, ia para advogado e ia para cartório, para fazer a passagem desse patrimônio para os sucessores. Legal, Mário. Estamos passando ao final aqui. Queria, então, que você deixasse uma mensagem final para o pessoal, em termos que se interessam, né, por esse tema. Vou deixar aqui, pessoal, quem tiver mais interesse, né, em conhecer o curso do Mário, tá aqui na tela, né, o link, vou colocar no chat também. Tem a gente tem a página do curso também, quem se interessar em ver, tem todas as informações aqui sobre esse curso do Mário. Um curso bem bacana. Deixo aqui realmente o convite para todo mundo assistir, e no final vou fazer também um convite aqui a liberação da primeira aula que a gente tem para quem quiser. Mas vai lá, Mário, deixa as suas considerações então. Bom, se eu pudesse deixar um recado, por onde começar, ou como é que a pessoa se aprofunda mais sobre esse tema, vai na internet, vai no Google e procura planejamento patrimonial, planejamento sucessório, sucessão, herança, inventário, e procura localizar em um único local o conteúdo mais completo sobre esse assunto, de uma forma que tenha começo, meio e fim, uma forma cadenciada para vocês entenderem, para que a pessoa entenda como é que funciona isso, né? Quais são os patrimônios, os itens patrimoniais envolvidos, os impostos envolvidos, as estratégias envolvidas, o custo de um inventário. Vai na internet, faz uma procura, faz uma busca. Hoje em dia tem absolutamente tudo ali que a gente quer no Google. Procura ali e direciona a sua pesquisa
Se for o caso, busque alguma bibliografia, algum livro, tem bastante conteúdo no próprio YouTube, mas vai ali na internet e tenta achar num único local a maior quantidade de conhecimento sobre o tema, para você não ficar montando um mosaico na sua cabeça, um mosaico na internet, para poder pegar todo esse conteúdo e botar num único local, para que seja de fácil entendimento para você. Então, foi isso que você fez no curso? Foi isso eu que você acabei fez fazendo isso, Eu dediquei bastante tempo da minha carreira para compilar esse material. Foram alguns livros lidos, alguns conteúdos aí que eu absorvi e consegui montar um modelo de trabalho. Inclusive, eu disponibilizo planilha no curso para que as pessoas possam usar, né? Como fazer esse diagnóstico, como mapear o patrimônio do cliente. Lá no curso, a gente acabou disponibilizando planilha para fazer esse trabalho, porque, olha, todo mundo deveria fazer isso, absolutamente todo mundo. Vou ficar extremamente feliz se eu conseguir passar esse legado adiante para o maior número de pessoas possível, para poder se proteger e ter uma vida mais tranquila lá no final da vida. Bom, eu estava lá do seu lado, né, no backstage ali, quando você estava gravando o curso, e eu sou testemunha da sua dedicação ao conteúdo e etc. Pessoal, tô deixando o link aqui, tá? De convite para assistir a primeira aula de forma totalmente gratuita. Na verdade, o curso é composto de 18 aulas, onde aborda vários temas, tá? Então, deixo o convite, já coloquei no chat aí para vocês verem esse link aqui. Academia GFI, aqui também o site da academiagfi.com.br, lá vocês encontram todos os cursos. Segue a gente nas redes sociais também, no Instagram, @academiagfi. Sempre a nossa preocupação é trazer conteúdo de qualidade e que ajude as pessoas a passar a teoria à prática, né? Não ficar só na teoria, mas saber partir para a prática também. E acho que esse é o intuito também aqui, nessa época de quarentena, a gente está podendo dividir esse conteúdo numa forma online, numa forma interativa. Obrigado por todas as perguntas, obrigado por toda a interação. Mário, obrigado pela sua disponibilidade também para esse webinar. Eu acho que foi muito proveitoso. É um prazer. Querendo falar de outros assuntos, aprofundar, estou à disposição. É isso aí. Pessoal, então, e as perguntas, algumas perguntas que eu não cheguei a passar para o Mário aqui, desculpe, mas até algumas até fora do tema, prometo que a gente pensa em temas, né, também, que tragam isso. Holding, ficou bem claro, né, um tema. Relações familiares, eu acho que é outro tema, que quando falou do filho problemático ali, eu acho que é uma outra temática que a gente pode trazer, bem interessante. É isso aí. Rafael Mangerona perguntando como é que a gente está fazendo a imersão prática do curso por causa da Covid. Não estamos, né? Essa é a resposta. A gente está esperando realmente parar, acabar a quarentena, para a gente fazer a imersão prática, mas também no futuro, talvez até vamos ter que pensar numa forma online também de trazer a imersão prática para esse curso, porque tem, né, essa pegada também para ter a prática do que é aprendido ali no curso. Beleza? Então é isso, pessoal. Boa noite. Mário, boa noite. Boa noite. Obrigado. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.